Autárquicas de 2025, seja bem-vindo ao debate sobre o Concelho de Vimioso, um concelho raiano no nordeste do distrito de Bragança, em que a demografia é um grande desafio, tem pouco mais de 4.000 habitantes. Desde 2001 que o Partido Social Democrata está no Executivo Municipal. António Santos assumiu a presidência em agosto do ano passado, após a saída de Jorge Fidalgo, que cumpria o terceiro e último mandato permitido por lei à frente do Executivo da Câmara de Vimioso. O atual presidente é candidato, vai pela primeira vez a votos. Bem-vindo, António Santos. Do outro lado, o cabeça de lista do Partido Socialista é António Oliveira. Obrigado também por estar connosco. Já foi vereador e pelo PSD entre 2002 e 2007. Começamos com as circunstâncias, propunha, das respectivas candidaturas. António Santos tem quase 2 mandatos como vice-presidente da Câmara de Vimioso, um como presidente. Que experiência é que recolheu ao longo destes anos e o que é que se propõe a fazer diferente, ou esta é meramente uma candidatura de continuidade? Antes de mais, boa tarde a todos. Boa tarde, quero cumprimentar o meu adversário, António Oliveira, naturalmente. Obrigado pela oportunidade que me dão de poder esclarecer todos os cidadãos de Vimioso e não só, por forma que, no dia 12 de outubro, as pessoas possam escolher conscientemente. Antes de mais, só uma pequena retificação. Eu ainda não tenho um mandato, eu tomei posse em agosto do ano passado. Sim. O que eu pretendo fazer, naturalmente, não é de continuidade, porque, de facto, me parece que há muita alteração a introduzir no conceito, nomeadamente no que respeita às acessibilidades, e nós sabemos que as acessibilidades são um bom caminho para a atração de investimento, nomeadamente no que respeita à melhoria das condições que o Estado, a Administração Central, oferece na área da saúde, na área da educação, na área do emprego. Portanto, não quero promover uma ruptura, é óbvio, seria ingrato da minha parte e seria hipócrita fazê-lo, uma ruptura com os meus antecessores, mas de qualquer forma tenho uma forma de estar diferente na política, tenho uma forma diferente de encarar os problemas e uma forma diferente também de os tentar solucionar. Sou candidato porque me parece que tenho alguma experiência na área da administração autárquica, quer como presidente de junta durante 2 anos, quer como vereador, quer como vice-presidente e agora como presidente durante 1 ano. Posso lhe dizer que não vai ser uma tarefa fácil, porque há certas lacunas em Vimioso, que há certos obstáculos muito grandes que é necessário ultrapassar, é necessário dar às pessoas as oportunidades que nos territórios de maior densidade os residentes nesses territórios têm, e não podemos esquecer que Vimioso tem sido um concelho com fracos recursos próprios, a economia é muito débil, a agricultura também fruto de algum abandono pelo poder central, é reconhecido de norte a sul do país. Portanto, não temos o mar para explorar, temos condições extraordinárias no que respeita ao ambiente e à natureza para podermos explorar, para poder criar riqueza. Portanto, as minhas respostas são diversas, mas nunca, repito, de ruptura absoluta com o passado recente. Muito bem. Vamos também dar a palavra neste domínio ao António Oliveira. Como disse há pouco, durante 5 anos foi vereador pelo PSD. O que é que o leva agora a encabeçar uma candidatura pelo Partido Socialista? Há uma cisão de ideias? Foi o partido que mudou? Foi o António Oliveira que mudou? Muito boa tarde. Obrigado ao canal por esta oportunidade de participar em mais um debate com o meu adversário. Cumprimento o António Santos, candidato do Partido Socialista. Cumprimento o auditório que nos irá ver, com um carinho especial para os habitantes do Concelho de Vimioso. De facto, não nego que estive na variação pelo PSD há cerca de 18, 20 anos atrás.
Na altura tinha um pensamento, saí em ruptura, não nego, em ruptura com as orientações do atual Presidente e em ruptura com o Presidente da altura. Fiz o meu luto, o António Oliveira mudou, acha que as opções que foram sido tomadas ao longo do tempo no Concelho de Vimioso não foram as mais adequadas para fixar a população, para atrair investimento. O Concelho de Vimioso tem recursos que não são devidamente explorados. Somos um concelho que tem 3 rios, não temos uma única praia fluvial. Somos um concelho onde a agricultura é sistematicamente negligenciada. Há programas de apoio aos agricultores. O PDR 2020 terminou há pouco tempo. O PEPAC está agora a começar. Tive hoje a feliz notícia que parece que vai haver amanhã finalmente uma sessão de esclarecimento em Pinelo aos agricultores sobre o PEPAC, quando as primeiras medidas do PEPAC efetivamente já vão terminar no final de outubro. Ou seja, temos um Concelho e uma Câmara que trabalha em câmara lenta e não consegue acompanhar o desenvolvimento do país e, principalmente nesta era tecnológica, onde o que é hoje, amanhã já não é, temos um Concelho e uma Câmara que trabalha em câmara lenta. Isso é este o motivo que me leva, de facto, a aceitar um desafio do Partido Socialista, que me foi feito sensivelmente há um ano e qualquer coisa. Tenho andado frequentemente pelo Concelho, tenho sentido o apoio das pessoas. Aqui há meia dúzia de meses atrás não vou fazer publicidade, estava num restaurante e diz-me a pessoa, faz bem candidatar-se, olha, nós aqui parece que andamos sozinhos a puxar pelo Concelho, não temos apoio de nada, não temos apoio de ninguém, somos nós que temos de publicitar os nossos próprios meios, somos nós que temos de fazer tudo, o nosso trabalho não é reconhecido. Perante este estado de situação a que o Concelho de Vimioso chegou, eu não podia fazer outra coisa senão aceitar. Muito bem. Vamos já elencar algumas das vossas prioridades e podemos começar com o António Oliveira. Fala do ensino como uma bandeira da sua candidatura, o facto de não haver uma escola secundária em Vimioso. Essa é uma das coisas por que se vai bater neste mandato, no caso de ser eleito? Evidente que sim. E aí penso que é uma coisa que quer o António Santos, estamos de acordo. O 12º ano é um elemento fundamental no desenvolvimento de qualquer concelho. Qualquer concelho que não tenha 12º ano é um concelho que tem todas as suas potencialidades, todo o seu desenvolvimento absolutamente comprometido. O que é que temos de fazer? É evidente que a decisão não é da Câmara, será sempre do Poder Central, será sempre do Ministro da Educação, de uma Direção-Geral de Educação, mas, primeiro, temos que envolver as pessoas, temos que envolver a comunidade escolar, o município tem que estar ativamente a liderar todo este processo, temos que apresentar propostas educativas alternativas e diferenciadoras para o nosso concelho, e eventualmente começar por uma aposta séria na formação profissional e, naturalmente, pressionar constante e sistematicamente a Administração Central e que a famosa discriminação positiva, que deixe de ser um chavão, que todos dizemos, vamos discriminar Vimioso positivamente, mas que o façam e que implementem o 12º ano em Vimioso. É claro que não é uma tarefa fácil, não será seguramente num mandato, mas vai ser uma das minhas principais lutas para o Concelho de Vimioso. Muito bem. António Santos não tem sido tão vocal em relação a este tema. Diz que há alternativas antes de avançarem para essa luta. Não sei se estarei correto em relação à minha leitura. Não é bem isso. O meu adversário tem dado distraído. Tem dado, de facto, distraído porque ele abandonou o município de Vimioso em 2007 e desde 2007 até 2020, finais de 2024, nunca mais ninguém o viu por Vimioso, porque não conhece a realidade do Concelho, não conhece o estado do ensino, assim como não conhece o estado de outras áreas. É evidente isso. Não há dúvida sobre isso. Aliás, falta saber e justificar muito bem porque é que o meu adversário abandonou na altura o Executivo. Se foi por falta de confiança política, se foi por discordância com a estratégia de desenvolvimento para o Concelho. Penso que isso ficou claro, disse que sim. Não ficou de todo em todo claro. Agora, o ensino, relativamente ao ensino,
é um problema que se tem arrastado desde 1974. Não há qualquer dúvida sobre isso. E em desde 1983, o Partido Socialista tem responsabilidades acrescidas nesta área, porque desde 1983 a 2001, o Partido Socialista liderou o município de Vimioso, foi executivo. E nunca nada fez no sentido de melhorar a situação, quer dizer, de chamar a Vimioso o 12º ano. Os alunos de Vimioso foram discriminados pela negativa. As instalações escolares são instalações bastante boas, são objeto de obras todos os anos, quase, de melhoramentos. Os alunos existem, os professores têm vontade de lecionar o 10º, 11º e 12º. O que é certo é que, na altura, nada foi feito. E a partir de 2001, houve uma aposta no ensino profissional, quer através, ultimamente, da adesão às turmas partilhadas promovidas pela CIM, TTM, quer através de ações de formação com equivalência ao 12º ano, em parceria com o Instituto de Formação Profissional. Claro que toda a gente, a seu modo, todos os responsáveis, a seu modo, reivindicaram de facto o 12º ano para Vimioso. O que é certo é que esse objetivo nunca foi conseguido, por culpa, naturalmente, quer dos responsáveis políticos autárquicos, vamos ser sinceros, vamos ser honestos, não podemos mentir a esse propósito. O António Oliveira tem responsabilidades nessa matéria, eu não descarto as minhas responsabilidades, porque fui presidente de uma junta de freguesia e fui vereador da Câmara Municipal. Mas tem esse objetivo também de incluir o ensino secundário em Vimioso? O objetivo será sempre esse, mas vamos falar a verdade. Eu não estou muito crente, como o meu adversário diz que o 12º ano seria a cereja no topo do bolo. É verdade, isso seria. Mas já não acredito que isso venha a acontecer. A alternativa existe, como disse, as turmas partilhadas, concluindo a ação de formação, a turma partilhada tem formação teórica em Vimioso e tem formação prática fora de Vimioso. Tem equivalência ao 12º ano, os alunos podem progredir os seus estudos ingressando no ensino superior, não há, digamos, qualquer obstáculo que isso aconteça. É uma oportunidade, é uma oportunidade única, há condições para essa frequência, há transporte, há garantia de alojamento, temos condições, e o município, a Câmara em si, dá condições excelentes, quer de transporte, quer de alojamento, para que os alunos não percam, tenham essa oportunidade, tenham esse direito, como em qualquer parte do país. Muito bem. Avançamos e podemos continuar com o António Santos para outro tema, e o tema da demografia é um tema muito complexo, vai aqui haver vários desdobramentos, porque talvez também seja essa a luta que permitirá um dia mais tarde haver condições para abrir uma escola secundária. Como é que se pode fixar população em Vimioso? E eu começava, se calhar, pela matéria mais sensível, chamemos-lhe, que é a área da saúde. Não há médicos de família em Vimioso, há julgo saber. Como é que se pode criar políticas para atrair médicos para o território? Começou bem a sua observação. A demografia. Primeiro, há que combater o deserto demográfico. Mas como? Quem tem a varinha de condão para que isso possa acontecer? É que isto, de facto, será um milagre se isso vier a acontecer, acredite. Falamos em acessibilidades, é verdade. As acessibilidades aproximam as pessoas. As pontes aproximam as pessoas. Reivindicamos isso. As condições materiais são-nos oferecidas, são-nos garantidas, por vezes. Nós criamos apoio à natalidade e à infância. Criamos regulamentos para esse efeito. Por cada criança que nasce em Vimioso, nós atribuímos um apoio de 2.000 euros. O ano passado, não posso precisar, mas penso que nasceram no Conselho, ou melhor, apoiamos a natalidade, penso que em 12 ou 13 situações. É muito pouco. Os jovens não têm visto em Vimioso a discriminação que se fala, é um chavão de sempre que se usa para reivindicar a discriminação positiva. Mas em que áreas, com que condições?
Que milagre é que podemos fazer? A que santo é que podemos apelar para que isso aconteça? Os homens, às vezes, talvez não façam tudo quanto devam para esse efeito. Vamos ser sinceros. Falar a verdade, que é o que o povo quer. Não pensemos em soluções megalómanas. A demografia, um pouco a imagem do que acontece. Posso dizer que Vimioso foi o 5º concelho que de 2011 para 2021, nos últimos censos, foi o 5º concelho que menos desceu no distrito de Bragança. Vimioso é talvez neste momento o 2º concelho com menos população. Mas repito, foi o 5º concelho que menos desceu, menos baixou em termos populacionais. Porquê? As pessoas começaram a acreditar que era possível ganhar a sua vida em Vimioso. Não promover tanto e não se entregarem tanto à imigração, quer para o litoral, quer para o estrangeiro. Os jovens, acredito que começam a acreditar também nessas condições, mas só há melhoramento das condições de saúde se soubermos reivindicá-las, exigi-las. E é isso que eu prometo, exigir, quer da ULS, quer do Ministério da Saúde, que em Vimioso somos 4.500 habitantes, possamos ter os médicos de família, medicina geral e familiar, equivalentes à nossa população. Neste momento temos um único médico de família. O resto são prestadores de serviços. Temos mais 2 médicos prestadores de serviços. E prestam serviços nessa área, mas não estão credenciados todo em todo, penso eu, não estão credenciados todo em todo para esse efeito. Nós temos que exigir que isso aconteça, porque a seu dono. Só se podem prestar bons serviços havendo bons profissionais para que os possam prestar. Muito bem. António Oliveira, qual é a sua perspectiva sobre esta questão concreta de fixação de profissionais de saúde, que é uma área sempre muito crítica em territórios envelhecidos? Sem dúvida absolutamente nenhuma. Eu, relativamente à área da saúde, também entendo que está absolutamente ligada com a questão demográfica. A pirâmide etária em Vimioso é, de facto, uma pirâmide etária envelhecida. A dinâmica do Conselho para atrair pessoas é, de facto, inexistente. Eu, a título de exemplo, falava com uma pessoa no mês de julho, meados de julho, dizia-me que ia para a piscina de Miranda porque a piscina de Vimioso ainda não estava aberta. Estariam a fazer obras, ou seja, no início da época balnear estavam a fazer obras nas piscinas. Mas voltando à questão dos médicos, tão importante como fixar médicos é fixar outros profissionais, é dar condições às pessoas para que elas que se fixem. Sejam professores, sejam carpinteiros, sejam trolhas, sejam mecânicos, seja aquilo que for. Nós temos é que dar condições às pessoas para que elas se fixem. Nós temos, por exemplo, a zona industrial, que está lá um cartaz que tem lotes a 1 cêntimo um metro quadrado. Eu sei que há pedidos de empresários que estão fechados na gaveta, que não saem, que não lhe entregam lotes. Aliás, os lotes nem sequer chegam a ser 1 cêntimo um metro quadrado, porque aqui há dias foram colocados em asta pública ou propostas para comprar os lotes e os lotes não foram vendidos. E havia pelo menos 2 interessados em comprar lotes. Ou seja, se nós temos as coisas e não as pomos à disposição da população, ou seja, porque é que não se aposta na construção de mais habitação social? Porque é que não se disponibilizam lotes para quem quiser construir? Porque é que não se aposta mais em áreas de reabilitação urbana? Sabe que o Conselho de Vimioso tem, se a memória não me atraiçoa, 5 áreas de reabilitação urbana. Argozelo, Vimioso, Algozo, Carção, Santolhão. Ou seja, porque é que Caçarelhos não tem uma área de reabilitação urbana? A área de reabilitação urbana, para quem não sabe, permite que as pessoas façam obras, reabilitem a sua casa, em vez de pagar a IVA a 23%, pagam a 6%. Isto é um fator da atratividade de um concelho. Porquê é que Angueira não tem uma área de reabilitação urbana? Ou seja, nós não podemos olhar para a questão da saúde de uma forma estanque. Temos que olhar isto de uma forma integrada. Ou seja, eu vejo assim as coisas. Falemos um pouco de turismo também, que traz pessoas, traz movimento à terra. Não sei se já teve o prazer de ir um domingo a Vimioso, um domingo à tarde a Vimioso. Eu já, sim. Já? Cruzou-se com muita gente, de certeza. Sim. Ou seja, enorme, pronto. Ou seja,
Vimioso não cria condições, não divulga os produtos. Eu nunca vi em qualquer canal televisivo uma campanha alusiva ao turismo de Vimioso. Nunca vi, tive uma altura da minha vida... Você só fala mal, tive uma altura da minha vida... Você só sabe falar mal. Vamos já passar-lhe a palavra, António Tive uma altura na minha vida... Aquelas questões que... Não misture as coisas. Já vamos passar assim. Aquelas questões que colocava de forma algo irónica, nomeadamente em relação às áreas de reabilitação urbana, posso entender que é essa a sua proposta, é criar áreas de reabilitação urbana onde não existem, baixando os impostos. As áreas de reabilitação urbana têm que ser estendidas a todo o concelho. Mas isso é mais isso que vai acontecer na sua candidatura. Ou seja, por amor de Deus, é mais que justo que todo o concelho seja abrangido por uma área de reabilitação urbana. Além de uma crítica que também lança é o facto de o Executivo manter a taxa variável do IRS no máximo nos 5%. 5%. Tem alguma proposta de redução de impostos também? Baixá-la para zero, de imediato. Será a minha primeira medida. É a sua primeira medida? Até porque digo-lhe uma coisa. O bolo, se a memória não me falha, o encaixe financeiro que a Câmara faz com essa taxa de 5% sobre o IRS é de 130 mil euros. A justificação é para medidas de apoios sociais, apoio sim, aos, apoios sociais. aos apoios Discriminação sociais. pela positiva. Isso sim. Eu não sou contra. Agradecia que me deixasse concluir, depois damos a palavra ao seu Você não sabe Já vamos explicar candidato isso, já vamos do Partido explicar isso, Socialista. António Santos, que é importante. A dívida do município, neste momento, números redondos, é de 1 milhão de euros. Sabe qual é o gasto do município com a dívida? São 60 mil euros, ou seja, todos os anos está a pagar 60 mil euros por uma dívida de 1 milhão de euros, quando tem em tesouraria 10 milhões de euros. Pegue nos 10 milhões de euros num 1 milhão de euros, paga a dívida e liberta 60 mil euros todos os anos para a área social. Todos os anos para a área social, ou seja, em 2 anos, pagando a dívida, e é a coisa mais simples do mundo, basta consultar dados, quer dizer, recupera aquilo que vai buscar na taxa de IRS máxima para o Conselho. E é com estas medidas que batemos com a mão no peito a dizer que queremos fixar pessoas. Mas não, pomos a taxa máxima que podemos pôr. António Santos, estas contas estão bem feitas, ou seja, o ganho com a taxa variável do IRS são 130 mil euros, são aplicados em áreas sociais? Olha, sim, mas sem margem para dúvidas. O nosso objetivo tem sido sempre esse nos últimos anos, desde que eu me lembro. Vimioso, mas voltando à área da saúde. Olha, Vimioso paga medicamentos aos mais carenciados. Vimioso paga transporte de Vimioso aos doentes oncológicos para todas as unidades onde o doente oncológico precise que os serviços sejam prestados. Paga alojamentos. O município de Vimioso é talvez o município que na área da saúde mais apoios presta a quem precisa. Está a entender? E há muita gente que precisa em Vimioso, isto tem que ser dito. E esses 5% que tanto preocupa o meu adversário são direcionados para os apoios à saúde, para os apoios de pessoas que têm fome e precisam de pôr na mesa, para o apoio a pessoas que não podem ter os seus filhos a estudar, quer dentro, quer fora do município. Está a entender? Apoios diversos, para o apoio à agricultura, para o apoio em todas as áreas. O município de Vimioso é aquele que talvez no distrito, e perdoem os meus parceiros, Presidente de Câmara, mas é aquele que talvez mais apoios sociais direciona para as classes mais desfavorecidas. Relativamente à ARU, à área de reabilitação urbana, de facto, já se consta em Vimioso que o senhor é o candidato dos empreiteiros. É isso que se consta. Percebe? É mau que isso se diga, porque eu não vejo com maus olhos, sinceramente, eu não vejo com maus olhos estender a ARU a outras áreas urbanas, a outras freguesias de dimensão média. Não vejo. Foi uma questão que nunca me foi colocada, posso eventualmente equacionar essa possibilidade, mas há questões mais importantes a resolver do que essas. É preciso apoiar as IPSS,
É preciso apoiar as misericórdias. É preciso apoiar quem ensina e quem aprende. Está a entender? É preciso que as pessoas tenham condições para viver ali. Se tenham idade de 100 anos, tenham idade de 1 ano. Isto é o que o meu adversário não conhece. Anda por Vimioso agora ultimamente. Não sei com que condições, nem me interessa saber. Mas era bom que esclarecesse. Se é com baixa médica, se é de férias, era bom que esclarecesse isso. Porque se é com baixa médica, é muito mau que você trabalhe e faça trabalhos, projetos e outras coisas mais fora da sua função profissional, porque será um mau exemplo. Mas, como lhe dizia, de facto, esses 5% são aproveitados para outros valores mais altos, que é apoiar quem precisa. Está a entender? Muito bem. Em relação às acessibilidades, já lhe vamos dar a oportunidade, António Oliveira. Obrigado. Em relação às acessibilidades, também falou na importância das acessibilidades. Quais são as prioridades em termos de acessibilidades no Conselho? É de ligação a concelhos vizinhos? É, sobretudo, a coesão intraconcelhia? Quais são as suas prioridades nesse campo? É tudo. É melhorar as vias de comunicação que existe entre o município, entre a sede do Conselho e as freguesias, entre as freguesias, mas, sobretudo, e nós conseguimos ultimamente, que fosse lançado o concurso para a construção da ligação mais ambicionada de sempre, que é a ligação à autoestrada, e que passa pela construção da nova ligação entre Carção e Vimioso, a construção de uma ponte que encurta em cerca de 8 km da distância, por um lado, e por outro lado dá condições de segurança, porque no inverno as condições de segurança entre Carção e Vimioso, por causa do gelo que ali se faz sentir quase todos os dias, são muito, muito diminutas. É perigoso circular naquela estrada. E naturalmente que nós defendemos e exigimos do Governo que essa construção seja um facto. É uma construção que vai mobilizar o Conselho em termos económicos. E estou plenamente convencido que esta mobilização económica com o epicentro em Vimioso, direcionada para Vimioso, pode ajudar a relançar a economia. Porque vai haver pequenos empreiteiros do Conselho que vão ter a oportunidade de aproveitar e de fazer trabalhos nessa construção. Vamos aproveitar naturalmente quando os espanhóis construírem a ligação que se prevê à autoestrada a A4 entre Zamora e Quintanilha, nós vamos exigir do Poder Central, por acaso é do meu partido e espero que haja deles a solidariedade institucional para que isso aconteça, vamos exigir que se faça uma ligação à Espanha, que se melhore aquela que existe, que é a chamada Estrada das Três Maras, com alargamento e com repavimentação, por forma a que haja acesso à Espanha, porque nós temos também, somos talvez o concelho mais próximo de Espanha. Temos que, de facto, nos preocupar em estreitar as relações com os espanhóis, por forma a rentabilizar aquilo que nós podemos, poder oferecer e poder receber. Relativamente às acessibilidades, temos desenvolvido alguns trabalhos nessa área, temos-los melhorado, há condições mínimas de segurança, é sempre, como disse e repito, é sempre possível melhorar, mas há outras preocupações. Bem, temos de passar agora a palavra ao António Oliveira, temos um desequilíbrio considerável de tempos. Em relação a esta questão das acessibilidades... Permita-me voltar um bocadito atrás à questão da saúde e dos apoios. Foi notícia no passado que Mogadouro disponibilizou um edifício, um hospital privado, para Mogadouro, para esse hospital privado, implementar lá serviços de saúde com meios complementares de diagnóstico. Vai acontecer o mesmo em Torre Moncorvo, penso eu. Não sei porque é que isto não acontece em Vimioso. Vimioso tem o dobro da população, em princípio, para uma instituição privada. Vimioso, enquanto eu estive na variação, trouxe para lá o centro de desmanche da carne mirandesa. Porquê? Deu-lhe terreno, deu-lhe apoio financeiro e conseguiu para lá. E também tinha metade da população de Mogadouro, metade da população de Miranda do Douro.
Porquê é que desta vez não houve este esforço de tentar trazer uma iniciativa privada, um hospital privado? Vimioso é central relativamente aqui ao Conselho, ao Distrito, perdão. Sim. É central. Depois, que fique bem claro que eu não sou contra os apoios sociais, eu sou inteiramente a favor dos apoios sociais. E se eu for eleito, nenhum apoio social vai ser cortado. Mas a fonte de receita tem de vir de algum lado, foi isso que o António Santos explicou e é isso que eu também lhe pergunto. A fonte de receita é simples. Os 5% da taxa variável de IRS são 165 mil euros, ou seja, no orçamento da Câmara, que é 13,4 milhões, é 0,00 qualquer coisa. Sabe qual é que é a despesa em educação e ação social da Câmara de Vimioso neste momento? Os 135 mil euros não chega. No ano de 2024 foram 275 mil. Eu só estou a dizer que uma forma de equilibrar contas é pegar no dinheiro todo que está parado numa conta da Caixa Geral de Depósitos ou de outro banco qualquer, pagar a dívida e tem mais 65 mil euros para gastar. Ou seja, isto é uma questão de gestão. Ninguém está a pagar uma casa ao banco tendo dinheiro no bolso. Ninguém está a pagar juros tendo dinheiro no bolso para pagar a casa, não é? Eu, pelo menos, não faria. Isto é uma questão de gestão equilibrada. Talvez seja o que faz. Relativamente à questão da acessibilidade, eu entendo que a acessibilidade deve ser vista de uma forma global. Para fora do Conselho, e aí defendo uma ligação A4, e dentro do Conselho, ouça, eu comprometo-me com uma ligação Argozelo-Pinelo, eu comprometo-me com a beneficiação de uma estrada de Vila Chã até à Nacional 218, que está cheia de buracos, eu comprometo-me com uma ligação Algoz-Mora, mas sem problema absolutamente nenhum. São estradas que toda a gente anda a prometer. Eu comprometo-me com aquilo que posso comprometer. Você comete-se com tudo. Eu comprometo-me com estes elementos fundamentais. Agora, dizer que a acessibilidade se reduz a uma estrada entre Vimioso e Carção é uma visão redutora, mas absolutamente não redutora. Está a falar a verdade. Mas tem noção da situação orçamental que isso representa, essas empreitadas aqui no Ainda há dias melhorar uma estrada Vilar Seco, a estrada nacional 218, fala verdade, por Deus. Você fala verdade. Eu sou engenheiro civil, trabalho nas infraestruturas de Portugal, ando há 30 anos a fazer estradas. Portanto, sei o custo de uma estrada e sei dos valores que estamos a falar. Agora, deixe-me voltar à ligação de Vimioso a Carção. O que é que você fez por isso? O que é que você fez por isso como técnico das infraestruturas de Portugal? Diga lá. Já lá vamos. Deixe-me Zero. Agradecia que... Por favor, António Santos. Acho que... Sim, até porque há um desequilíbrio de tempos e depois perde-se no debate. Eu acho que educação e cortesia fica bem em todo lado, não é? Agora, este tipo de bocas é pura desinformação, quer dizer, e não conseguimos debater aquilo que é de facto importante, que é o futuro do Conselho de Vimioso. Vamos a isso, por favor. Portanto, o candidato António Santos podia também esclarecer quanto é que vai custar essa estrada à Câmara. Essa famosa ligação Vimioso-Carção. Quanto é que vai custar à Câmara de Vimioso? Deixo-lhe a pergunta e ele já... Vamos já a isso, claro que sim. E ele já irá responder. Só para que fique também bem claro, a ligação... Eu não costumo puxar dos galões, não costumo dizer que sou sócio e que tenho cartões das misericórdias e que fiz e que aconteci e que fundei e que Você nunca fez nada. Não, ouça, você nunca fez nada. Eu, em 30 anos de profissão como engenheiro civil, dos quais 28 estive sempre ligado às infraestruturas de Portugal, neste momento estou ligado à direção de empreendimentos, que é a direção que tutela precisamente a construção dessa variante entre Vimioso e Carção. Desde que houve a deliberação do Conselho de Ministros de construir essa estrada, eu estive ativamente ligado na construção do caderno de encargos, para a equipa de fiscalização, no lançamento do concurso, e vou estar envolvido na análise das propostas, que já agora o Sr. Presidente sabe que ainda não foram abertas, mas já sabe a data em que vão ser abertas. Portanto, não tenho estado parado. Agora, dizer que eu nunca fiz nada por Vimioso é uma infantilidade e de uma falta de verdade para com as pessoas, porque quem me conhece no Conselho de Vimioso
E há muita gente que me conhece, há muita gente que me vem bater nas costas a dizer: olha, ainda me lembro de si, você ajudou-me a fazer o centro de convívio em Mora, você ajudou-me a fazer o centro de convívio em Uva. Há muita gente a fazer isto. Eu há 7 anos. Não é só eu. Mas discutamos, por favor, então as propostas. Não sei se já terminou a questão das acessibilidades. Está... Sim. Muito bem. Vamos então avançar também para a captação de investimento. António Santos, eu não sei se quer responder ao António Oliveira naquele desafio que lhe foi lançado. Só em síntese, o meu adversário, o engenheiro António Oliveira, não há memória de ter feito alguma coisa por Vimioso em termos de prestação de serviço gratuito e solidário. Muito bem, pronto. Está arrumada a questão relativamente à capacidade de atração de investimento. Há pouco também foi-lhe lançada uma crítica pelo seu adversário aqui, de que a zona industrial, o loteamento, enfim, que não há propriamente a agilidade dos serviços do município para quem se quiser instalar na zona industrial. Isso não é verdade? Não corresponde à verdade? Claro que não. Ele devia saber, ele ia falar, o meu adversário devia falar a verdade. Porque esteve, de facto, estava em Vimioso, estava na autarquia, quando foi da construção da segunda fase do loteamento industrial. E sabe que os lotes industriais em Vimioso se vendem 1 cêntimo metro quadrado. Sabe que há agilização processual para os empresários poderem investir em Vimioso. Sabe perfeitamente isso. E sabe que ainda há pouco tempo foi criado um regulamento de apoio ao investimento e à criação de emprego, que permite a qualquer empresário que vá criar um posto de trabalho em Vimioso beneficiar de 5.000 euros da parte do município por cada posto de trabalho. Apoio direto à empresa? Sim. Apoio direto à criação de posto de trabalho, por cada posto de trabalho. Sim. E sabe que esse regulamento vai ser melhorado, porque já foi dito por mim, e ele concorda com isso, vai ser melhorado no sentido de apoiar não só a criação de postos de trabalho, mas também o investimento. Qualquer empresa que se candidata a fundos comunitários possa beneficiar de apoio ao investimento daquela percentagem que não foi contemplada com financiamento comunitário. Portanto, não podemos, o município de Vimioso faz tudo e o meu adversário anda distraído. Anda distraído porque não tem conhecimento destas coisas e destas causas. Porque se eu tivesse, falava verdade. Entendeu? Porque eu tenho para mim, ainda relativamente à educação que falámos, não faz ninguém uma ideia dos apoios que direcionamos para a educação. Está a entender? Dos quantitativos que já gastámos. Olha, em propinas gastámos em 2023, apoiámos com 66.000 euros, de 2024 65 mil, 2025 54 mil. Propinas de ensino superior? Sim, senhor. Os alunos de Vimioso são apoiados? Sim. Qual é o município que presta apoio nestas situações, com a dimensão de um concelho com fracos recursos financeiros, como é Vimioso o faz? E depois como é que os atrai? Calculo que o objetivo final seja esse, ou seja, os alunos vão cumprir a sua... Nós não podemos exigir que os alunos regressem em Vimioso. Não, claro que não. Quem completa o curso... A nível de exigência não, mas a indução dessa ideia mas a indução de regresso... como? Nós damos condições para o investimento. Nós damos condições aos empresários. Se os empresários, se não as condições, se eles pensam que não são atrativas, nós pensamos que não podemos ir mais longe. Há agilização processual, há apoio ao investimento, há apoio ao emprego, há. O que é que podemos fazer mais? Tudo o que se possa dizer em desabono destas situações é mentira, é ingrato. Só para clarificar, esta questão do apoio ao emprego por criação de postos de trabalho, isto tem sido usado pelas empresas? Há resultados já disso ou ainda a implantação tem pouco tempo e ainda não tem há pouco tempo, resultados? Como eu disse, eu não vou provocar uma ruptura com os meus antecessores, tem relativamente pouco tempo. Mas ontem mesmo entraram 3 processos para apoio ao emprego. Ou seja, já se vê resultados desse tipo de medidas? Eles ainda não beneficiaram porque entrou há pouco tempo ainda em vigor o regulamento. Foi à Assembleia Municipal, aprovado em Assembleia Municipal, foi colocado à discussão pública e o meu adversário tem apontado alguns erros neste regulamento, mas
quando foi colocado à discussão pública, ele não apontou erros nenhum e teve a oportunidade de fazer durante 30 dias. Isso não aconteceu. Mas, a partir de agora, portanto, a partir da próxima reunião de Câmara, que esses apoios vão ser discutidos, podem os empresários beneficiar desse incentivo à criação de postos de trabalho. António Oliveira, a candidatura do Partido Socialista concorda com esta medida? Em parte. Primeiro, eu gostava de salientar a forma hábil como o meu adversário foge às perguntas que eu lhes faço, nomeadamente quanto é que vai custar ao município de Vimioso a ligação Vimioso-Carção? Quanto é que vai custar ao município de Vimioso? Segundo, medidas de apoio ao emprego e ao investimento. Estou inteiramente de acordo com as medidas, com exceção de uma coisa, que é porque é que no apoio ao emprego se exclui de forma clara e objetiva os agricultores. Numa região agrícola, uma das regras de exceção estão excluídos, se quiser, eu não quero tirar papéis, mas está aqui, e se você vê agora aqui no regulamento, que está excluído, podia ter aproveitado a oportunidade. Está aqui no regulamento, ou seja, está aqui no regulamento, olha-me Deus, o regulamento é público, está publicado em Diário da República. Motivos de exclusão. Não são apoiados os agricultores que queiram montar uma empresa em nome individual. Diga-me uma coisa. E faço uma pergunta. Mas isso calculo eu, a leitura que estou agora a fazer, que será uma válvula de escape para o facto de alguém criando um posto de trabalho próprio beneficiar apenas desse apoio sem nenhum fruto real. Sem nenhum fruto, mas diga uma coisa, este regulamento, os empregos têm que ser mantidos durante 5 anos. Que garantias, como é que a Câmara... que responda como é que a Câmara vai garantir que vai dar o investimento ou vai fasear os 5.000 euros ao longo dos 5 anos, vai dar 1.000 no primeiro, 1.000 no segundo, 1.000 no terceiro, 1.000 no quarto, 1.000 no quinto. Este regulamento foi pensado do nada, feito em cima do joelho, não foi devidamente amadurecido e vai dar complicações no futuro, garantidamente. Eu faço-lhe uma pergunta extremamente simples. Uma IPSS que tenha um investimento de 100.000 euros, tem um financiamento comunitário de 50.000. Quanto é que lhe vai dar ao município? Não sabemos, porque também temos lá a questão do limite da cabimentação financeira, certo? Bom. Outra IPSS que tenha o mesmo investimento de 100.000 euros e que tenha um financiamento comunitário de 75, quanto é que vai dar ao município? 25? É uma decisão equilibrada para as duas IPSS? É uma decisão justa? E digamos assim, e se as IPSS... O custo das IPSS é igual. Ouça, e se as IPSS estiverem em situações financeiras completamente diferentes uma da outra? Uma tiver uma situação financeira saudável e outra não tiver situação financeira saudável. E se uma IPSS quiser avançar com investimento com fundos próprios, também vai ser apoiada? Mas quais são então as ideias do Partido Socialista para estas questões? As ideias são simples. Primeiro, melhorar o regulamento, apoiar os agricultores e definir as regras de forma clara, simples e objetiva para a percentagem não comparticipada por fundos comunitários, dizer assim, o município comparticipa da percentagem não elegível na candidatura, uma percentagem de 80%, 90%, mas uma percentagem fixa. E toda a gente sabe. Porque há outra coisa que está no regulamento, que é importante também dizer, que é, até ao limite da cabimentação financeira, já sabemos que este ano a cabimentação financeira é de 100.000 euros e que vai ser atribuído à Santa Casa da Misericórdia de Vimioso, ou seja, ou há um reforço da cabimentação financeira, ou então mais nenhuma IPSS se poderá candidatar a esse apoio, mas também há outra parte à frente do limite da capacidade financeira da inscrição financeira que estará no orçamento da Câmara e em função do entendimento da Câmara. Ou seja, se a Câmara quiser, pode dar 100.000, se quiser, pode dar 10.000. Ou seja, fica aqui um poder absolutamente discricionário do Sr. Presidente da Câmara. Ou seja, se forem meu amigo, se portar bem, eu dou apoio. Se não forem meus amigos, se portarem mal comigo, eu já não dou apoio. Tenha cuidado com o que diz. As regras têm que ser... As ideias do Partido Socialista são basicamente acolher estas medidas que já foram criadas. Melhorar, acolher e melhorar. Melhorar as ideias. Depois,
A nível de investimento, ouça, eu proponho criar o Via Verde Empresário. É um gabinete específico na Câmara onde qualquer empresário que entre lá com um projeto sabe que tem ali um gabinete que o vai ajudar de início ao fim a lidar com todas as instituições, a agilizar todos os parceiros externos, que é isso que atrasa os processos de licenciamento nas câmaras. A Câmara, por norma, terá 20 dias para se pronunciar e cumpre, tem excelentes técnicos estupendos que se esforçam. Agora, quando temos que pedir pareceres ao Serviço Nacional de Proteção Civil, quando temos que pedir, e contra mim falo, às infraestruturas de Portugal, os processos atrasam-se meses e meses e meses e meses e meses e meses. E não há ninguém dentro do município que seja capaz de fazer essa ligação, que seja capaz Contávamos consigo nas infraestruturas, nunca o fez. Assim, não, pode continuar. Assim é difícil, não é? Estamos aqui numa questão de ataque pessoal quando ele não sabe quais são as minhas funções nas infraestruturas de Portugal. Claro que sim. Não há ninguém no município que faça essa ponte, que pegue no telefone. O próprio Presidente ia pegar no telefone e dizer: tenho este processo, é urgente para mim, veja lá, despache-me, faça alguma coisa, mexa-se, ajudem-me. Ou seja, criar um gabinete especializado para este tipo de assessoria, chamemos-lhe assim. De assessoria, simultaneamente. Para além dos empresários, pretendo criar cada projeto de licenciamento que entra na Câmara um gestor de processo. É a pessoa, você quer fazer uma casa em Vimioso, mal entrega o processo, recebe uma cartinha, olha, o seu gestor de processo é o engenheiro Francisco, o engenheiro Manuel, o engenheiro Joaquim, seja ele qual for. Tem aqui o telemóvel dele, no horário de funcionamento da Câmara, você pode ligar para ele a qualquer hora, a qualquer momento e sabe onde o seu processo está. Sabem que ponto está, sabem que fase está, sabe o que falta e sabe o que tem que fazer. E, acima de tudo, depois explicar às pessoas como é que resolvem os problemas, que é essa a principal dificuldade das pessoas. Recebem cartas do município, aqui há dias mostraram-me uma que eram 10 páginas e a pessoa diz-me assim: explica-me lá o que é que eu tenho que fazer. Eu disse: olha, não te preocupes, só tens que pedir ao técnico que te está a tratar disto que entregue este papel e este. Pronto. Mas essa figura é fundamental na minha maneira de ver o desenvolvimento, agilizar processos e facilitar a vida às pessoas. Muito bem. Pelas declarações de António Oliveira, António Santos, percebe-se que esta medida de apoio à criação de emprego e de apoio às candidaturas, nomeadamente das IPSS, é uma questão importante, porque o PS também acolhe estas medidas. Aqueles erros que são apontados à formulação do regulamento, consegue entender essas críticas? Quer defender o seu regulamento? Que bem prega Frei Tomás. Faz o que ele diz, não faças o que ele faz. É bem verdade. Os ditados do povo são sabedoria inigualável em todas as circunstâncias, inclusive esta aqui e agora. De facto, meu caro amigo, o senhor, a sua linguagem técnica é uma linguagem que não é audível. Eu compreendo que você não tenha aprendido outra, percebe? Não conhece o pulsar do povo. Não conhece o povo, não trata as pessoas pelo nome. Por exemplo, você é de Arguzelo, é natural de Arguzelo, diz que é natural de Arguzelo, não sei se é. Eu sei que sou natural de Cação, não posso precisar da sua naturalidade. Mas eu conheço a maior parte das pessoas pelo nome completo em Arguzelo. Eu sabia disso, coisa que você não sabe. Sabe porquê? Porque nunca se aproximou delas. É preciso sentir. É preciso sentir. Estamos a falar de desenvolvimento das pessoas, a falar de tudo. Estamos a falar dos conhecimentos. Eu vou ter de dar, chamemos assim, provimento à crítica do António Oliveira. Porque, de facto, isto dirá pouco ao debate, António Santos. Pronto, vamos centrar-nos nesse regulamento. Numa lógica de ataque pessoal. Já vamos andar para a frente. Teve a oportunidade, durante os 30 dias em que foi submetido à discussão pública, teve a oportunidade de propor as alterações, dar o seu contributo para melhorar o regulamento. Nenhum regulamento é perfeito. A Assembleia da República legisla e, a seguir, em muitas ocasiões, tem reunido por forma a corrigir aquilo que legislou. Mas estranho é que não tenham sido dados contributos. Não, estranho, evidentemente. Estranho agora que ele me dê aqui os seus contributos ou que faça críticas ao regulamento, quando, na altura, nenhum contributo foi feito. Houve contributo, sim senhor, da Santa Casa da Misericórdia de Vimioso, houve um contributo. Houve de apoio, no sentido de sugerir que este apoio à criação de emprego fosse extensivo
Ostensível no sentido de criar o apoio ao investimento. E, neste caso, em apreço. A Misericórdia sentiu-se que tinha necessidade disso, vai beneficiar desse apoio ao investimento. Agora, não podemos, e como você diz, não podemos tornar extensível este apoio a todas as GPSS ou Misericórdias, porque, tanto quanto sei, a Misericórdia de Vimioso é a única instituição que tem, neste momento, um investimento na área da adaptação e criação de novas camas para institucionalização de utentes. Lembro-se lá de Santolhão também, que também está a fazer investimento. Mas Santolhão, sim, é verdade. Mas Santolhão, lembro-se lá de Algozo, sim, mas não havia regulamento, não havia regulamento, Algozo comprou um carro elétrico, vai agora comprar outro. Não existia regulamento, o regulamento foi criado há relativamente pouco tempo, recentemente, e você sabe disso. E você sabe, porque você teve a oportunidade de dar o seu contributo e não deu. Pronto. Muito bem. Vamos avançar para as declarações finais, porque o nosso tempo está a chegar ao fim. António Santos, eu propunha que fosse o primeiro. Ora bem, eu sou candidato a Presidente da Câmara Municipal de Vimioso com a convicção de que posso continuar a fazer bem a favor das pessoas. Reúno um sem número, é verdade, um sem número de condições de experiência na área social. Foi isso que eu me dediquei toda a vida, quer enquanto funcionário da Segurança Social, quer enquanto pessoa liberta dessas funções. A minha vida foi sempre direcionada para as pessoas, acredito. É verdade, é inquestionável, ninguém pode questionar isto. E, nesse sentido, eu quero manter-me nesse mesmo rumo. Apoio a quem precisa. Como eu disse há dias, dar pão a quem não tem pão, colaborar ou participar nas alegrias das pessoas quando elas estão felizes, mas socorrê-las também quando, em momentos de dor, elas estão infelizes. Acredito piamente, digo com toda a sinceridade, acredito piamente que vou ter a confiança das pessoas, porque, como eu costumo dizer, o Conselho de Vimioso está infraestruturado, quase todo ele. É necessário preocuparmos-nos com outras direções. É necessário, não é colocar de parte todo em todo o asfalto, não. Não é colocar de parte todo em todo a eletrificação de ruas, não. Não é colocar de parte todo em todo os arruamentos, não. É necessário que as pessoas se sintam acarinhadas. E eu posso, mais do que ninguém, dar esse contributo. Dar carinho às pessoas para merecer a sua confiança. Daí eu estar convencido que vou merecer o seu voto no dia 12 de outubro. Muito bem. António Oliveira. Ora bem, aquilo que eu posso dizer às pessoas do Conselho de Vimioso é extremamente simples. O Conselho, ao longo destes últimos 4 anos, perdeu população, continua a perder população, não tem qualquer tipo de investimento. Ainda no final destes dias, a respeito de toda a infraestrutura que já tem, a qualidade da água que chegava às torneiras das pessoas era sofrível. O que eu proponho como alternativa é um compromisso com um trabalho sério, responsável e transparente. Tenho comigo uma equipa com experiência na área da educação, na área da saúde, na área da gestão. Somos uma equipa coesa, somos uma equipa com vontade de trabalhar. Juntos por Vimioso não é apenas um lema, é um convite à ação de todos e à participação de todos. Podem confiar nas minhas palavras, podem confiar que vou para Vimioso com vontade de trabalhar e conto com o vosso apoio. Obrigado. Muito bem. António Oliveira, António Santos, muito obrigado por terem estado aqui connosco nos últimos minutos. Falámos sobre o Conselho de Vimioso, os desafios, as oportunidades deste e de outros tantos territórios aqui no Conta Lá. Mantenha-se connosco. Até breve.